Christopher Brian Hill é um explorador urbano que tem um canal no YouTube chamado Urbex Hill. Nos últimos 10 anos, ele vem compartilhando vídeos das suas visitas a alguns dos prédios abandonados mais sinistros do país, frequentemente se deparando com situações inesperadas e às vezes perigosas. Entrar em um prédio abandonado que você não conhece é bem mais perigoso do que parece. Embora seja muito mais seguro explorar esses lugares durante o dia e com uma galera junto, a maioria dos vídeos do Chris são filmados à noite, e ele está sempre sozinho. Em junho de 2022, ele visitou a antiga fábrica da Westinghouse Electric, em Cleveland, Ohio. Construída há mais de 100 anos, a fábrica era composta por 7 prédios, mas a maioria já foi demolido. A Westinghouse, fundada por Thomas Edison em 1886, chegou a Cleveland em 1894. A empresa é famosa por ter contado com engenheiros renomados como Nikola Tesla e William Stanley. Em 2012, o lugar ficou ainda mais conhecido depois que gravaram ali a cena de interrogatório da Viúva Negra, no primeiro filme dos Vingadores. 10 anos depois, Chris resolveu explorar a fábrica abandonada e registrou tudo o que encontrou. No início, parecia que não tinha ninguém por lá, e o único som que se ouvia era o dos grilos na escuridão enquanto ele andava pelo prédio. Mas, menos de 5 minutos depois de começar a gravar, ele começou a ouvir tiros ao longe. Vale lembrar que Cleveland tem aparecido nos últimos anos como uma das 10 cidades mais perigosas dos Estados Unidos, o que deixava a visita do Chris ainda mais arriscada. Here's somebody shooting. Damn. That's Cleveland, huh? Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, that sounds like a shootout. Mesmo com toda a experiência que Chris tem, explorando de hospitais psiquiátricos abandonados a templos ocultos e sabendo dos perigos, ele se manteve calmo e seguiu em frente. Como em muitos lugares abandonados, ele encontrou um colchão no chão, o que indicava que alguém estava dormindo ali recentemente. Enquanto filmava o primeiro andar e subia para o segundo, o único som era o de seus próprios passos na escuridão. Pouco depois, ele desceu ao porão e a filmagem começou a ficar ainda mais inquietante. Ele encontrou vários becos sem saída sob um teto mofado e gotejante. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. I'm sure there's animals down here. Em vários momentos, Chris comentou sobre um barulho estranho que parecia vir de algum lugar naquele andar, achando no começo que poderia ser um animal. Logo em seguida, Chris se deparou com algumas mensagens bem perturbadoras nas paredes. Enquanto continuava a filmar pelos corredores estreitos, a coisa começou a ficar mais assustadora e algo sinistro acontece. This place is so wet. Oh, scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Damn, bro, that's crazy. Depois de uns 20 minutos explorando, Chris encontrou um homem agachado no canto escuro, no final de uma sala. Ele tentou falar com o homem, perguntando se precisava de ajuda, mas não teve resposta. Chris decidiu deixá-lo em paz e seguir seu caminho, claramente com medo da situação. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna leave him some money. I'm gonna give this dude a $20 bill.
Yo. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there. And he's not responding. Damn it. Mas o que já estava ruim ficou ainda pior quando Chris resolveu voltar para oferecer dinheiro ao homem. Ao retornar, o cara já não estava mais lá, o que torna o fato ainda mais sinistro, pois quem ocupa esses lugares geralmente conhece bem o terreno e pode agir de forma agressiva com intrusos. Muitos sugeriram nos comentários que o homem talvez não fosse um morador de rua, mas sim alguém se escondendo de um tiroteio, embora seja apenas suposições. Enquanto continuava sua busca, Chris notou morcegos voando pelo porão, o que só aumentou o clima de tensão. There's a lot of bats down here too. Damn. Em um momento, se você prestar atenção no canto esquerdo da tela, dá para ver o homem de novo, desta vez em pé em uma moldura de porta, observando Chris na escuridão. Alarmantemente, Chris não percebeu e continuou andando. Não se sabe por quanto tempo o homem o seguiu, mas em situações assim é difícil prever as intenções de quem está por ali. Poucos minutos depois, o homem foi visto do lado de fora do prédio, enquanto carros passavam na rua. Chris menciona que achou que o homem tinha dito "olá", mas não dá para ouvir claramente no áudio da câmera. Quando decidiu ir embora, Chris ouviu um celular vibrando, indicando que havia mais pessoas escondidas na escuridão. Depois de tantos encontros perturbadores, ele decidiu sair para preservar sua integridade. Desde então, ele não fez mais nenhum vídeo sobre a fábrica Westinghouse. Esse vídeo foi postado em 2023, mas em agosto de 2016, quem subiu o vídeo visitou o local abandonado com 3 amigos. Logo que eles entram no prédio, dá para ver que o lugar está exatamente como você imaginaria que estaria um prédio abandonado por 21 anos. Tem uma quantidade absurda de mofo crescendo livremente nas paredes. Os aquecedores estão cobertos por uma camada grossa de ferrugem. O chão está cheio de buracos. E toda a estrutura parece que pode desabar a qualquer momento. Durante o vídeo, os adolescentes exploradores também encontram algumas mensagens bem perturbadoras nas paredes. Uma delas, especialmente sinistra, diz: "Você não pode se esconder." Além disso, há vários desenhos estranhos de figuras de palitinho grafitados em algumas outras salas. Nos primeiros minutos da visita, tirando as mensagens assustadoras, alguns sapatos soltos e outros pertences pessoais, não parecia haver sinal de que alguém morava ali ou que alguém tivesse visitado o local recentemente. Mas, cerca de 20 minutos depois do início da visita, um dos adolescentes encontra uma moldura de porta coberta por uma cortina e eles decidem explorar o quarto. Quando um dos exploradores ilumina o quarto com a lanterna, dá para ouvir um grito de gelar a espinha vindo das sombras. Na mesma hora, os 4 adolescentes saem correndo do prédio, apavorados. Quando finalmente chegam do lado de fora, o sol já se pôs, e os garotos entram no carro para fugir do local. Embora o explorador estivesse ocupado demais correndo para mostrar o homem gritando no vídeo, é bem provável que fosse um morador de rua do prédio abandonado, que não estava esperando visitas. Deve ter sido uma experiência extremamente perturbadora, mesmo eles estando em grupo. Depois daquele dia, em 2016, os garotos nunca mais voltaram lá. Uma linda casa construída em 1934 se transformou em palco de uma tragédia em 2009, quando o magnata do setor imobiliário que comprou a propriedade tirou a vida de sua esposa. Ele alegou que a mulher havia desaparecido durante uma trilha e uma busca foi iniciada, mas não levou a lugar nenhum. Um ano depois, o homem fez uma reforma na casa
o que levantou suspeitas suficientes para a polícia conseguir um mandado de busca. Ao inspecionar o local, encontraram o corpo da esposa enterrado debaixo da casa. O homem foi condenado a mais de 20 anos de prisão e a casa permanece abandonada. O canal Dark Exploration Films publicou esse vídeo da exploração desse local, que é profundamente perturbador. O vídeo leva os espectadores pelos terrenos e dentro da casa, onde ele se depara com o buraco onde a mulher foi enterrada. Let's go into the room that everybody wants to see. So this room was added in 2009. And once the police found out about this construction, they were a little skeptical. Nos comentários, muitos estão perplexos com o fato de que alguém poderia viver em uma casa onde enterrou a própria esposa sem enlouquecer. Outros sentem uma atmosfera pesada, quase como se uma sensação de tristeza e presságio pairasse sobre o local, sugerindo que o espírito da mulher ainda possa estar ali. E você, o que acha desse caso? Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal e deixe o like para fortalecer nossa comunidade assombrada. Agora vamos ao último vídeo perturbador. Um dos vídeos mais conhecidos e enigmáticos de exploração urbana é intitulado como Explorando a Casa Satânica, John Atacado por Algo. O vídeo foi postado em 24 de novembro de 2011 e na descrição eles contam que, há alguns anos, foram investigar uma casa que tinha fama de ser local de cultos satânicos. Até hoje, ninguém do grupo consegue explicar o que aconteceu lá dentro. John, que foi atacado por algo, evita falar sobre o assunto e fica visivelmente perturbado quando o tema surge. Eles ainda não sabem o que havia naquela casa e continuam sentindo arrepios sempre que assistem ao vídeo. Durante a exploração, encontraram coisas inquietantes, como bonecas penduradas no teto, desenhos nas paredes, mensagens escritas, símbolos estranhos e pentagramas. Quando chegaram no porão, o cheiro pútrido era insuportável. Alguns minutos lá embaixo, e ele acaba vomitando por não suportar o cheiro. E logo na sequência, algo muito assustador acontece. John é atacado por alguma coisa que ninguém sabe até hoje o que era. Guys, this smell is terrible. Guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Check this out. Let's hold that one right there, Tim. Whoa. Yeah, you alright? Dude, are you okay? Hey, God. Dude, look at those hands, man. It's not... The doll's big, bro. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well... Do you hear that? Oh my God! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, the police are open. Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Get off! What? Dude, John. Okay. Did you hear that? Fuck. Oh my God. Oh shit. I have no idea what we're doing. Who is it? John. Oh my God. Go! I don't know, where are we? Guys, I'm sorry. It's fine. John. Let's go home. John. Let's go home. Leave me alone. Dude, shut the camera off! Depois disso, eles nunca mais se atreveram a voltar lá. O último vídeo postado no canal foi em 29 de dezembro de 2016. Espero que esteja tudo bem com ele. E você, o que acha que realmente aconteceu com eles aquela noite? Conte-me nos comentários.